Completando o assunto de divisão silábica, vamos tratar especificamente de translineação. O que é translineação? Passagem de uma linha para outra. É claro que na translineação você obedece a todas as regras de divisão silábica, mas além das regras de divisão silábica, você deve atentar para 3 detalhes específicos. Evitar isolar vogais na translineação, evitar palavras que formem uma cacofonia e também repetir o hífen se a palavra original já contiver esse hífen. Vamos ver isso. Então, por exemplo, você tem uma palavra como instância. Você está escrevendo um texto e tem a palavra instância. Aí você está fazendo a divisão silábica dessa palavra. Aí chegou ao fim, coloca o hífen e faz a divisão silábica naturalmente, obedecendo a regra de translineação, perfeitamente. Instância. Agora, se fosse, por exemplo, psicologia, veja que a palavra psicologia, conforme nós vimos, tem a divisão silábica no fim. Aí você chega aqui ao fim da linha e não coube a letra A. Aí você coloca o hífen e coloca o A depois. Não faça isso. Apesar de a divisão silábica estar correta, você isolou uma vogal. Então você não deve fazer isso. Neste caso, recomenda-se você passar as 2 últimas sílabas para a próxima linha. Então vai ficar psicologia, o gia na outra linha, para evitar isolar a vogal. Isso também acontece no início. Vamos supor, você está escrevendo a palavra imoral. Aí não coube mais de uma sílaba, você coloca imoral do outro lado. Não faça isso. Não isole vogal. Seja no início, seja no fim. Então, é um procedimento desaconselhável, você não deve fazer isso. Ou você coloca 2 sílabas na mesma linha, se couber, imoral do outro lado, ou então você escreve a palavra toda numa só linha. Não faça divisão silábica e isolando o i de moral. Por quê? Porque apesar de a divisão silábica estar correta, imoral, na translineação você deve evitar isolar a vogal, seja no início, seja no fim. Está claro isso? Outro detalhe importante também no que diz respeito à translineação, evitar a cacofonia, palavras que formem cacofonias. O que é isso? Produção de sons grotescos, de sons ridículos, quando você está fazendo a divisão silábica. Por exemplo, a palavra Curitiba, como você divide em sílabas. Curitiba. Essa é a divisão silábica correta da palavra Curitiba. Mas vamos supor que você esteja fazendo uma redação, você disse assim, você escreve assim, estive em Curitiba no mês passado. E aí não coube toda a palavra Curitiba, você divide, estive em Curitiba do outro lado. Veja que neste caso, ao dividir as sílabas desta palavra, você produz um som grotesco, um som ridículo, uma palavra chula. Portanto, deve ser evitado isso na translineação, não faça isso. Ou você escreve curi de um lado, tiba do outro, ou então passa a outra palavra, a palavra completa, para a próxima linha Curitiba. Evitando na translineação produzir sons grotescos, sons ridículos, cacofonias, né? Ou então palavras chulas, como é o caso. Da mesma forma, você está escrevendo a Polícia Federal. Já a Polícia Federal produziu a Polícia Federal. Aí não coube tudo federal, você coloca a Polícia Federal do outro lado. Veja que você produz um som grotesco. A polícia fede, uma palavra, uma cacofonia, você deve evitar. Então, neste caso, da mesma forma, ou escreve federal tudo numa linha, se não couber, divide de outra maneira. Fe de um lado, deral do outro. Está claro isso? Apesar de a divisão silábica estar correta, ao produzir um som grotesco, um som ridículo, uma cacofonia, uma palavra chula, você deve evitar na divisão silábica. E a outra informação diz respeito ao hífen. Se a palavra já contiver o hífen, por exemplo, a palavra guarda-chuva, originalmente guarda-chuva se escreve com hífen, é uma palavra composta por hífen. Da mesma forma, super-homem. Super-homem também é uma palavra, neste caso não é composta, né, é uma derivação prefixal, mas também leva o hífen.
Seja na palavra composta, seja na derivação prefixal, essas duas palavras contêm o hífen. Então vamos supor que coincida na translineação que você chegue à palavra guarda-chuva exatamente com a palavra guarda. Coloca o hífen, este hífen é da origem da palavra, a palavra já grafada com hífen, deve-se repetir, recomenda-se repetir o hífen na próxima linha. Isso para indicar que a palavra original continha o hífen e este outro hífen é para fazer a translineação, a divisão silábica. Então, nesse caso, você repete o hífen. A mesma coisa, super-homem. Observe que super-homem é com hífen. Coincidiu de você chegar ao fim da linha com a palavra super. Então, escreve super com hífen e hífen de novo, repetindo o hífen na próxima linha para escrever a palavra homem, super-homem. Isso é recomendável para indicar que a palavra tem originalmente o hífen. E se a palavra não contiver o hífen? Faça a divisão silábica naturalmente. Por exemplo, a palavra passatempo. A palavra passatempo é uma palavra composta sem hífen. Se chegar ao fim da linha com a palavra passa de um lado, tempo do outro, sem problema nenhum. Porque a palavra original não contém o hífen. Então, nesse caso, você só usa o hífen da divisão silábica, da translineação. Da mesma forma, se, por exemplo, for super amigo, você chegou ao superá de um lado, amigo do outro. Claro que não pode dividir as sílabas super amigo, né? Por causa daquela regra em que a vogal fica agregada à sílaba anterior. Tudo bem?